Bom dia. A cidade de Mococa conta com a Casa de Cultura Rogério Cardoso, sede do Departamento de Cultura e Turismo. O prédio foi construído em 1929 pelo arquiteto italiano Lorenzo Paroli. Em 1930, foram realizadas as primeiras adaptações para abrigar a escola profissionalizante Francisco Garcia. E com a mudança de endereço da escola, o local ele foi totalmente reformado e em 2010 foi inaugurado a Casa de Cultura Rogério Cardoso, que atualmente tem diversas atividades culturais e abriga museus como o Museu de Artes Plástica Quirino da Silva, o Museu Histórico de Mococa, Professor Carlos Alberto Palladini e o Museu de Arte Sacra Iria Josefa. Eu sou Emanuela Mendes, gestora de turismo da Prefeitura Municipal, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Casa da Cultura, né? Esse prédio foi inaugurado em 1929, foi projetado por Lorenzo Paroli e em 1930 ele foi adaptado para ser uma escola mista profissionalizante. Depois de muito tempo, que é a Francisco Garcia, escola onde vocês estudam, né? Ela mudou de prédio, saiu daqui, enfim, todas as adaptações. Em 2010 virou Casa da Cultura, né? Foi inaugurado como Casa de Cultura da cidade de Mococa e hoje ela abriga os museus da cidade. Nós temos o Museu Histórico e Pedagógico, Museu Histórico de Mococa, Carlos Alberto Palladini. Ela é sede dos museus. O Museu Histórico de Mococa, Carlos Alberto Palladini. O Museu de Arte Sacra, Iria Josefa da Silva, e o Museu de Artes Plásticas Quirino da Silva, né? Essa sala que a gente está é a sala do Bruno Jorge, que é um artista plástico mocoquense extremamente famoso no Brasil e no mundo, né? E que nasceu na cidade de Mococa. E aí essa sala especial dele é pertencente ao acervo do Museu de Artes Plásticas, tá? Então o Bruno Jorge, os pais dele eram comerciantes de café, né? Mococa é conhecida como a cidade histórica do café. Tudo que tem na nossa cidade, de alguma forma, né, foi vindo com a migração italiana, com esse poder econômico que o café no início do século XX proporcionou para a cidade. E o pai do Bruno Jorge veio da Itália para negociar café em Mococa, morou num hotel aqui da cidade e ele acabou nascendo aqui em Mococa, então ele é mocoquense. E ele retornou em Mococa só depois de muito mais velho. Então ele nasceu na cidade, viveu fora, viveu no Brasil, no São Paulo, Rio, Itália, e depois ele veio conhecer a cidade e até o museu chama Museu de Artes Plásticas Quirino da Silva, porque o Quirino da Silva, junto com o professor Palladini, enfim, tiveram uma influência para trazê-lo para conhecer Mococa. Quando ele vem em Mococa, ele fica encantado e ele fala que Mococa é uma cidade que ele chama a cidade de encanto. E aí a gente vai ter obras dele que ele doou nessa época, foi nos anos 80, que ele veio aqui aos 75 anos de idade, ele visitou Mococa e doou as esculturas que estão em praça pública. A Mulher de Mococa na Praça de Cima e os fundadores ali na Praça da Igreja do Rosário. E aí essa sala, em homenagem à vida e obra dele, vai contar um pouquinho, uma linha do tempo, contando sobre esse trabalho desse importante mocoquense, né, de um ilustre mocoquense. E aqui nós estamos na sala especial em homenagem ao Rogério Cardoso, né, o ilustre mocoquense, o famoso Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. E ele nasceu na cidade de Mococa, né, em 1937, viveu aqui alguns anos, depois ele acabou mudando, né, para Ribeirão Preto, quando ele começou a carreira dele na rádio. Numa época que as novelas, enfim, os programas, né, eram via rádio, né, tanto de humor quanto as séries, enfim. E aí depois ele acabou se aprofundando nisso, foi morar em São Paulo, Rio de Janeiro, e o final da vida dele ele estava no Rio, era um ator global, né, conhecido pelos personagens que ele fazia. E essa exposição ela foi criada para isso, para contar um pouco, né, da história do Rogério Cardoso, um ilustre mocoquense na área das artes cênicas, né? O Bruno Jorge é um artista plástico, aqui a gente está falando de um artista, de um ator, né? E aí é uma sala especial com uma exposição de longa duração que a gente fala. Tem outras salas aqui que são exposições temporárias. Então, de acordo com a época do ano, o tema, o assunto, a gente faz uma exposição temporária. Já a sala do Bruno Jorge e essa aqui do Rogério são salas de longa duração, que a exposição fica por um bom tempo, às vezes ela é remodelada, mas a gente sempre está homenageando esses dois ilustres mocoquenses. Que aqui funciona uma sala especial em homenagem ao Museu de Arte Sacra.
Então, como eu comentei, nós temos os museus hoje, eles estão todos aqui na Casa da Cultura. Antigamente, o Museu de Arte Sacra era lá na Igreja do Rosário, né? E aí, num dado momento, acabou virando um templo de adoração novamente, e aí o acervo do museu, que ficava exposto lá, veio para a Casa da Cultura, e aí a gente tem um pouco de exposição de objetos, né, de arte sacra. Então tem as indumentárias que os padres usavam, todas bordadas à mão, é um pouco, bastante coisa relacionada à história, né, da fundação da igreja e tal, que hoje em dia a gente se perdeu muito o costume, mas até a cor, né, que o padre usava, se era uma cerimônia fúnebre, se era uma cerimônia festiva, se era um casamento. Então cada indumentária dessa aqui tem uma história por trás para contar. E aí aqui a parte do acervo, não é todo o acervo que tinha, porque nessa divisão parte ficou para a prefeitura, parte ficou para a igreja, e aí a gente manteve a memória desse museu, que é o Museu de Arte Sacra Iria Josefa. Chama Iria Josefa porque ela foi quem homenageou e doou as terras para a construção da Igreja do Rosário, tá bom? Então esses 3 museus que estão aqui, tem um museu histórico que hoje não está com nenhuma exposição, mas ele faz parte das exposições temporárias. Na maior parte das vezes a gente está com objetos do acervo do Museu de Artes Plásticas e Museu Histórico nas exposições das salas temporárias, como eu falei para vocês. Hoje nós estamos aqui com Maria Rosa Vaz Fontes-Câmara, professora e artista plástica, e nós estaremos entrevistando sobre a Casa de Cultura. Maria, há quanto tempo você trabalha na Casa de Cultura? Desde 2010, quando foi inaugurada, né? E o prédio foi uma aquisição, né, que foi doada para a cidade pelos italianos. Qual foi a sua experiência trabalhando na Casa da Cultura? A Casa da Cultura, ela passa a cultura e dá uma acessibilidade maior a toda a população. Então ela está aberta praticamente 10 horas, né? E com a entrada liberada para todos. Então, existem várias atividades, várias salas que podem ser visitadas e várias exposições durante o ano. Você sabe dizer qual a história por trás da Casa da Cultura? A história da Casa da Cultura, esse prédio aqui é um prédio italiano, né, que foi feito após o laboro, para o italiano vir fazer atividades, né? E antes de ser inaugurado, né, ela foi doada para o estado de São Paulo, que naquela época eles estavam fazendo escolas, né? E necessitava de um prédio para fazer a primeira escola mista de Mococa. E a Industrial veio para cá com uma escola mista. E para você, qual a importância da Casa da Cultura? Eu já falei, eu acho, né, que é transmitir a cultura, é uma abertura da cultura. Aqui não tem se é pobre, se é rico, é aberta a todos. E a cultura aqui é bem diversificada, nós temos música, tem dança, tem teatro, tem exposições de vários, tem recitais, então ela é bem diversificada. Como que a Casa de Cultura trabalha em parceria com as escolas da cidade? Sempre que há exposições ou que há atividades, é mandado convite para as escolas das idades. Então as escolas agendam, existe uma agenda da casa e é feita a reserva do dia e da hora com o monitor. Eu dou aula de pintura e desenho de manhã e à tarde para crianças de 8 a mais, ou seja, não tem limite de idade. Eu trabalho com crianças, adultos, idosos. É só procurar, fazer inscrição e sejam bem-vindos. E também tem um projeto de dança folclórica, que o ano que vem abrirá novas turmas, de terça-feira de manhã, no teatro, aulas de dança folclórica, que é para manter a nossa cultura e tradição da família mocoquense. Aonde que as pessoas elas podem se inscrever? Aqui na portaria da cidade, da Casa de Cultura mesmo. Tem uma agenda, aí é colocado o nome e eu vou chamando por ordem quando tem a vaga. Que nem agora está completa, chega no começo do ano muitos desistem, eu mudo de escola,
períodos de aula, aí abre as vagas e eu vou na lista e vou chamando as pessoas. Então existe uma lista, senão não é correto para os outros, né? Eu cheguei primeiro, consegui, outro não. Então existe uma ordem, sim, uma lista de aguarda. E todos que estão ali são chamados. Às vezes não é chamado no começo do ano, mas no meio do ano é. Entendi. Muito Tá? obrigada. Imagina as horas. Boa tarde. Boa tarde. Hoje estamos aqui com a Maria Eduarda e nós vamos fazer algumas perguntas sobre a Casa da Cultura. Há quanto tempo você trabalha na Então, em janeiro vai fazer 1 ano que eu estou trabalhando aqui na Casa de Cultura como estagiária. Então, por agora são uns 10 meses. 10 meses? E qual foi a sua experiência trabalhando na Casa da Cultura? Sim, é bem legal, sabe? Dá pra ter um contato com pessoas diferentes. Você também pode ajudar elas de alguma forma. É bem gostoso trabalhar aqui. E pra você, qual a importância da Casa da Cultura? A Casa de Cultura, assim, é um lugar muito... como que chama? É um lugar muito extenso, eu posso dizer assim, que por aqui você vê basicamente de tudo. Tem o projeto Guri aqui atrás, tem as exposições lá em cima e também tem as nossas aulas aqui, que eu vejo a Casa de Cultura como um lugar muito extenso e cheio de atividades, assim, tanto pelas exposições, pelo Guri e pelas nossas atividades que a gente oferece. Como que a Casa de Cultura trabalha em parceria com as escolas da cidade? Eu diria que é mais para trazer conhecimento mesmo para as crianças, que eu vejo que sempre tem alguma excursão vindo para cá. E além de trazer essa coisa mais de conhecimento, também trazer eles um pouco para a parte de museu. Porque, assim, de alguma forma, esse daqui também é um museu.